Qual é a pontuação necessária para o João Fonseca entrar como cabeça de chave já no US Open desse ano, agora que vai ser disputado no final de agosto? Voltamos a esse assunto. Fizemos um vídeo ontem com o meu amigo Jean Reis, né, sobre toda a pontuação que os jogadores têm a defender, se seria possível o João ser cabeça de chave e tudo mais. Aliás, vou deixar um cardzinho aqui, se você não viu o vídeo ontem, veja primeiro o vídeo de ontem, para depois ver esse vídeo de agora, porque um vídeo é complementar ao outro. Bom, fizemos o vídeo, gerou muitas dúvidas, né, muita gente nos perguntou, mas quando é que é a nota... quando que fecha a pontuação para definir os cabeças de chave? Qual que é a pontuação necessária? Muita gente perguntou, mas quantos pontos? E os últimos dos últimos US Open? Quantos pontos os 32 tinham que ter ali para entrar como cabeça de chave? Enfim, acordei de manhã e falei, é isso mesmo que eu quero, vou puxar. Eu e o Renato, meu querido sócio, puxamos todos os dados dos últimos 10 US Open e a pontuação que o último cabeça de chave tinha na ocasião para entrar como cabeça de chave do US Open. Então, o 32º, a gente puxou toda a pontuação e fizemos um estudo, um levantamento que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, vamos lá, né? Já que a gente gosta de sonhar, mais uma vez, né? É importante dar esse disclaimer aqui. O vídeo de hoje é para quem gosta de ver o copo meio cheio, tá? Então não adianta vir aí nos comentários e falar que estamos forçando a barra, que o João não vai ser cabeça de chave. Estamos aqui sim para sonhar também, por que não? Então tá isso, feito o disclaimer, vamos direto aqui para a tela do meu computador. Hoje é só essa artezinha e eu vou explicar ela em detalhes. Bom, vamos lá. Fizemos no vídeo de ontem, né? Espero, mais uma vez, se não viu o vídeo de ontem, tem que ver antes de ver esse para você entender perfeitamente. Mas, em resumo, o João tem 1.035 pontos garantidos, porque ele tem ali 81 pontos a defender. Então, essa pontuação dele, ele vai ter, se ele não defender, ele vai cair em pontuação no ranking. Então, ele tem 1.035. A gente fez uma projeção. Se ele, por exemplo, bater 2 quartas de final nesses 2 ATP 1000 que ele vai disputar antes do US Open, ele vai somar 400 pontos. Então, ele ficaria com 1.435. E aí, a gente fez uma projeção para saber se esses 1.435, eles seriam suficientes para o João entrar pelo menos em 32º no ranking, o que daria a ele uma posição de cabeça de chave no US Open. Fizemos 3 cenários, um cenário em que os seus concorrentes não defenderam os pontos, um outro cenário em que os concorrentes defenderam metade e um outro cenário onde os concorrentes defendem todos os pontos. E a gente chegou a uma conclusão ontem que fica ali no bico do corvo, né? Como diz meu pai. Então, a gente não tem uma certeza. Aí o que eu fiz? Eu e Renato fizemos, né? Puxamos todas as pontuações dos últimos anos para a gente saber uma média de quanto o cabeça de chave número 32 tem de pontuação uma semana antes do US Open. Por que uma semana? É onde é o corte ali, é a data de corte da pontuação. Então, para montar o chaveamento do US Open, vai ser visto a pontuação, o calendário, o ranking dos tenistas uma semana antes de começar o evento. Então foi isso que a gente puxou. E aí puxamos ano a ano nos últimos 10 anos. Exemplo, 2024, logo acima aí na arte. O 32º jogador do ranking, nessa semana antes, para entrar no US Open, ele tinha 1.405 pontos. E não houveram desistências. Então, na ocasião, o 32º colocado, que eu até preciso pegar o nome certinho de quem foi, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, o 32º colocado, ele entrou ali com 1.405 pontos. Um outro detalhe, a gente está em julho, então temos algumas semanas até agosto. Em julho, esse mesmo 32º colocado tinha 1.282 pontos. Então ele subiu ali 100 e poucos pontos. Por que a gente fez isso também? Para pegar uma base, se a pontuação atual ela vai subir ou vai descer, para quando a gente ter essa noção aí do 32º colocado. Então, no caso, o 32º colocado, deixa eu só pegar o nome dele aqui. Então, o Jiri Lehecka era o 32º colocado na ocasião uma semana antes do US Open do ano passado, ele tinha 1.405 pontos. Então ele entrou com a última vaga ali no US Open. Então a gente foi fazendo isso todos os anos. Repara que como não tivemos desistência, a pontuação foi mais alta.
2023 tivemos duas desistências. O que é essa desistência? São jogadores top 32 que não puderam jogar o torneio, seja por lesão ou algum outro motivo. Então, ano passado não tivemos, mas em 2023 tivemos duas desistências. Então, entrou como cabeça de chave até o 34º do ranking. Então, desistiu alguém do top 32, abre o 33. Desistiu mais alguém, abre o 34. E assim por diante. Então, já em 2023, a pontuação do último cabeça de chave foi 1.215 pontos, o que seria bem abaixo do que a gente projetou para o João, para ele entrar, porque a gente projetou ali para o João 1.435. Repara que em todos os anos, desde 2015 até 2024, a pontuação de 1.435 ela seria suficiente para entrar como cabeça de chave, com exceção de 2021, onde a pontuação foi de 1.734. E aí a gente estava analisando aqui e a gente viu que essa pontuação de 1.734, ela pode ter sido muito em virtude da pandemia, porque em março de 20, a ATP congelou o ranking. Ele voltou a valer somente em agosto. Então, nesse ranking congelado, os jogadores obviamente não disputaram torneios, e aí a pontuação ficou congelada. Então, muito provavelmente, né, eu não posso afirmar isso com 100% de certeza, mas muito provavelmente essa pontuação está mais alta porque os jogadores não tinham pontos a defender no ano seguinte. Então é natural que eles tivessem mais pontos. Então o que a gente fez? A gente tirou uma média dos últimos 10 anos e uma média dos últimos 5 anos dessa pontuação do 32º colocado. Média dos últimos 10 anos, 1.358, e média dos últimos 5 anos, 1.409. Mais uma vez, 1.435 seria suficiente. Só que a gente tem um número muito alto, que é esse de 1.734. Então a gente tirou uma média que chama média aparada, que você tira os extremos. Então tiramos esse 1.734 de 2021 e tiramos o 1.165 de 2015, ou seja, média parada 1.336. Ainda mais fácil. Desistência, a gente vê aí que temos uma média de 2 a 4 desistências antes do US Open. Mais uma vez, seja por lesão, por algum outro motivo. Não tivemos no ano passado, mas teve anos, por exemplo, 2021 e 2020, foram 6 desistências. 2022, 4 desistências. Esse ano a gente sabe que o Dimitrov muito dificilmente vai jogar, porque ele teve uma lesão séria, então ele já seria uma. Então se algum outro jogador não puder jogar, por exemplo, em Wimbledon não jogou o Arthur Fils, por exemplo, não jogou o Korda, acho que o Hurkacz, que está até abaixo aí do ranking, também não jogou. Então é natural que você tenha desistência. O normal não é ter 0, o normal é ter pelo menos 1 ou 2. Então, considerando todos esses aspectos, a gente chegou a uma conclusão que 1.300 pontos, ele é mais ou menos, que está ali embaixo no verdinho, ó, pontuação last seed. A média para os últimos 5 anos é de 1.300 a 1.400 pontos. Isso seria o suficiente para entrar. Só que temos um porém aí, que é a pontuação desse ano. E isso pode ser uma preocupação para quem está sonhando com o Fonseca como cabeça de chave. Hoje, o 32º colocado do ranking é o Sebastian Korda. E ele tem 1.645 pontos. Quando a gente pega todos esses dados aí dos últimos 10 anos, em nenhum momento o tenista, nessa situação de julho, tinha mais de 1.500 pontos. Então, ou esse valor está muito acima e vai cair, ou ele é o que a gente chama de um valor que está acima da média esperada. Então, a gente pode considerar, sim, que a pontuação desse ano pode subir até 1.600, 1.700 pontos. Isso vai depender do quê? Se os jogadores vão somar pontos, vão defender pontos. Então, a conclusão que a gente chega é, se a gente não tivesse essa pontuação tão alta do Korda nesse momento, eu poderia afirmar com toda certeza, 1.400 pontos é mais do que suficiente, até menos, 1.300, porque pensa assim, a gente falou que o João tinha que atingir 2 quartas de final, seria 200 pontos em um torneio, 200 pontos em outro, 1.435. Se ele atingir uma oitavas de final, ele ganha 100 pontos, e uma quarta de final, ele vai para 1.335. Se a gente considerar o histórico de pontuações, essa pontuação seria suficiente para ele entrar. Porém, temos essa questão de a pontuação estar muito alta esse ano. Então, ao meu ver, a conclusão que eu tiro de tudo isso é que de 1.300 a 1.700 pontos vai ser ali a faixa para o último cabeça de chave. Obviamente, quanto mais desistência tivermos,
e aí eu não estou considerando desistência, então se a gente tiver desistência, a tendência é ser menos, o normal é ficar entre 1.400 a 1.600. Esse é o normal para a faixa para a cabeça de chave do US Open. Espero não ter colocado muita minhoca na cabeça de vocês, não ter confundido mais do que ajudado, mas a gente está aqui para criar esse tipo de conteúdo, para fazer esse tipo de busca e embasar o que falamos. E o embasamento em números normalmente é um embasamento que a gente dificilmente erra. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo. Um grande abraço e até mais.